essa resenha é para você que é um executivo. Sabe aquela pessoa estressada, cheia de pressão? Esse perfume é que te define e também causa uma calmaria, tá? Pessoal, a apresentação, vocês já conferiram em outros vídeos, é belíssima. Belíssima, belíssima. Mas o cheiro de Shen, da Nishane, é de fato muito bom. Aqui o perfumista Lucas Siuzaki exagerou, mas exagerou assim demais mesmo, tá? Na sofisticação. É um perfume muito, mas muito refinado, sofisticado, chique, elegante e de presença. Então vem assistir essa resenha que, olha, esse perfume vai entrar na sua coleção, eu tenho certeza. Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão gostando dos últimos vídeos? Fala sério, o canal tá show, né? Lembrando, se inscreva, tá? Ative o sininho para as novas notificações. Comentem bastante, fiquem à vontade, tá? Eu sempre respondo todos os comentários, até aqueles que é sobre contratipo, que não é algo que eu sou conivente. Vamos lá, pessoal. Não é um perfume antigo, lançado no ano de 2021. Deixei algumas informações aqui. Mas que fique claro, Shen é um perfume couro especiado picante. E esse perfume é muito bom. Vamos começar com a sua apresentação, tá? Ele faz parte da Prestige Collection. Para quem não conhece, a Prestige Collection é a linha exclusiva, né? A linha, vamos falar assim, mais elegante da própria Nishane. E é muito bonita essa apresentação. É até difícil de tirar, ó. Vou dar uma chacoalhada aqui para descer. 10-0 para a caixa, mas vamos lá. E ainda continuo sofrendo para tirar perfume. A sorte é que eu conheço os perfumes que eu compro. Então, uma empurradinha aqui embaixo sai, tá? E não, isso aqui, pessoal, é para mostrar para vocês que tem que sempre tomar muito cuidado ao deslacrar, abrir uma caixa, por quê? Dependendo de como a gente tá, por exemplo, eu tô aqui gravando para vocês, eu tô sentado. Então, se alguma coisa for cair, vai cair no meu colo, mas ainda assim, dependendo de como que é a caixa, né, o berço, pode ser que caia, saia rolando e venha quebrar. Tá? É uma caixa muito bonita, ela não é tão pesada, mas ela é grande, tá? Tem esses detalhes aqui. Esses lajotas, quadrículos, que seja, ela é o mesmo desenho, olha que bonito, do frasco. E aqui é muito bonito, de verdade. O frasco dele. O Shen é um frasco verde. O Mana é um frasco azul. O Nefis, se eu não me engano, é um cinza. E o Hassivaud eu não sei, porque o Hassivaud eu não tive ainda. É o único que falta falando nisso, tá, pessoal? Agora tenho Nefis, Mana, Shen. E vai faltar só o Hassivaud para ter a coleção dos 4 Prestige Collection. E aqui, ó. Frasco bem bonito. Assim, bem bonito mesmo. E um cheiro. Eu queria que fôssemos um pouquinho mais avançado, que vocês pudessem sentir o cheiro, o mesmo cheiro que eu estou sentindo. Mas esse frasco aqui, pesado, tá?
bem pesado. De 50 ml, tem algumas curiosidades que eu gostaria até de comentar. Antes de entrar nas notas, eu quero comentar sobre a nota de Osmanthus, tá? Que é conhecida como Jasmim Imperador. Para quem não conhece o Osmanthus, eu deixei até anotado aqui porque eu acho que eu nunca comentei isso com vocês, tá? Ela remete, tá? Ela tem um cheiro como se fosse um damasco, um pêssego, levemente amadeirado. E alguns outros detalhes, tá? Que ela deixa aqui, ela é muito utilizada até mesmo na culinária chinesa. E também é utilizada como calmante. Quando eu disse no início desse vídeo que é um perfume para um executivo, nós sabemos que executivos sofrem com pressão, correria, aquela agitação, né? Falo por experiência própria. Mas esse perfume, ele remete isso. Uma segurança, uma presença imponente e, ao mesmo tempo, a sobriedade. É espetacular, tá? É espetacular mesmo esse perfume. Vou mostrar para vocês o borrifador, tá? O borrifador da Nishane eu particularmente gosto. Os antigos, os primeiros, eu não gostava tanto não, principalmente no Sassiva, porque eram bem assim, bem estranho mesmo. Um borrifador bem generoso, não é nossa, que borrifador esplêndido, mas uma borrifada desse perfume é o suficiente. Tá? É mais que suficiente apenas uma borrifada. Tá bom? Eu vou falar das notas, porque senão eu vou me empolgar aqui. Na sua abertura, ele tem cardamomo, gerânio e rosa turca, tá? Falando um pouquinho dessa abertura, é bem presente a rosa, tá? É uma nota muito, mas em demasia, evidente. Bem evidente mesmo. Elegante, só que ao mesmo tempo especiada por causa do cardamomo. O gerânio que tem aqui, eu particularmente não sinto. Pode ser que alguns narizes consigam perceber, mas eu não sinto. É uma abertura que pode ser que você não goste tanto, porque a rosa com o cardamomo fica forte. Chega quase a lembrar o... eu acho que é Rose Queer, né? Rose Queer, da Frederique Malle. Chega a lembrar, sim. Na abertura, a secagem mudou um pouco, tá? No seu coração, ele fica uma delícia. Esse perfume é muito bom. Ele tem o Osmanthus, tá? Como eu comentei com vocês sobre o Osmanthus, o âmbar e o cipriol. Lembrando que o cipriol é o papiro. Então a gente sabe que aquele cheiro de papel, né, de pergaminho, é um negócio mais antigo e, querendo ou não, algumas pessoas falam que é um cheiro viciante, né? Um cheiro de folha e tudo mais, mas o papiro é um cheiro um pouquinho mais amargo e forte. Mas ainda assim, muito elegante, muito chique e refinado, tá? Esse perfume ele é elegante por completo. Seja da caixa, da sobrecaixa, do frasco, é uma junção mesmo, tá? E nas notas de base, ela tem que aparecer, não posso mentir, ela é, acho que é o sucesso desse perfume, a estrela principal, que é o couro. Ele tem LMI, tem vetiver, mas duas notas que eu não percebo. E couro. Muito couro. Porém, o LMI e o vetiver que tem aqui, com certeza, servem para dar uma cremosidade, dar uma leveza neste couro. Porque se fosse somente a nota de couro, creio eu que esse perfume seria bem desafiador, tá? Ele tem sim o seu toque de dificuldade, mas com o LMI e com o vetiver dá aquela segurada. Se não tivesse, ia ser pancada. Como eu mencionei para vocês, é um perfume, antes de mais nada, couro, especiado, floral por causa da rosa e do gerânio e dos Osmanthus. Mas só dá rosa e couro nesse perfume, tá? O Osmanthus está aqui para deixar ele um pouco mais macio, mais envolvente. O cipriol, né, o papiro, ele também dá aquela
exclusividade no perfume, porém, tá? Você precisa de gostar de rosa e couro, que não é uma combinação fácil, tá? Não é uma combinação fácil. Por quê? Ela é forte, ela é de presença, ela chega chegando. É aquele estilo de perfume que eu falo, que não pede licença, chega derrubando tudo, é o centro das atenções, tá? É Shein. É aquele perfume que é de pessoa respeitada, tá? Vamos resumir, é de uma pessoa muito bem respeitada, uma pessoa que tem poder, tá? É uma resenha um pouquinho mais forte, mas é que precisa sim ser condizente com esse cheiro. E é exatamente isso. É um perfume poderoso, forte, marcante, de presença. Muita presença, tá? O seu desempenho, estou sendo sincero, não consegui medir. Ele fixa muito, ele projeta muito, ele tem um rastro muito forte, tá? Então, assim, ele é bomba total. Todas as lacunas, né? Vamos falar que tem 3 gráficos aqui. A projeção, a fixação e o rastro, tá? Ele quebraria, querendo ou não, os eixos do gráfico. Então, assim, tem que gostar de perfume forte. Você gosta? Vale a pena. Vale muito a pena. E o mais interessante, tá, pessoal? Esse perfume aqui precisa estar muito bem vestido. Eu não estou bem vestido para esse perfume, tá? Mas é que tá calor, o ar-condicionado tá aqui ligado no 21 graus e tá calor, tá? Tá bem quente. Então, assim, tem que testar. Não é uma compra às cegas, nenhum perfume realmente é para comprar às cegas. Mas esse daqui, menos ainda, tá bom? Então você tem que ter essa sabedoria e esse conhecimento. É um perfume muito forte, é um perfume que você tem que estar bem vestido e você tem que ter personalidade. Lembrando que personalidade não quer dizer que você tem que ser uma pessoa ruim, tá? Longe disso. Você tem que ter uma personalidade. Não é uma pessoa que é toda alegre que vai conseguir ficar bem com esse perfume porque não condiz com ela, tá? Isso realmente condiz bastante e envolve bastante química, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vão ter outras resenhas e olha, tem muita coisa vindo e chegando que eu já gravei. Um espetáculo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.